Ok, voltando aqui então, vamos dar sequência aqui nos mesmos slides, agora entrando especificamente na linguagem Java, né, e aí vendo como a gente consegue aproximar, esse conceito de monitor com os recursos que a gente tem nessa linguagem, tá. Então, a linguagem Java, ela oferece, na própria linguagem, recursos para programação concorrente, tá, e são esses recursos básicos que a gente vai usar aqui, tá, tanto para criar threads, inicializar threads, disparar threads, quanto os mecanismos de sincronização, que eu já vou, na verdade, começar falando sobre os mecanismos de sincronização, e vou deixar a parte de mostrar como eu crio um programa concorrente em Java para os exercícios do Lab dessa semana, certo? Já, só adiantando e pontuando aqui, existe em Java outros recursos de concorrência que estão lá num pacote, né, concurrent Java, né, de concorrência em Java. Tem uma, não s agora me falhou o nome exato que Java dá, se é um módulo, hã, enfim, eu tenho um conjunto lá de facilidades, para programação concorrente, relativamente extenso de Java, que vale a pena depois, quem tiver interesse e necessidade de se aprofundar e de usar de fato a programação concorrente em Java, de buscar para utilizar, né. A gente aqui não vai ver tudo isso, a gente vai ver o básico, aqui do básico, como criar aplicações concorrentes, como fazer, o uso desses mecanismos básicos de sincronização, tá. Então, Java tem, uma coisa aqui que ela oferece, na própria linguagem, que é o seguinte: todo objeto Java, qualquer objeto, os objetos que já existem na linguagem, os objetos que a gente, das classes que a gente cria, tá, eles já dispõem, né, já definidos, já recebem, de herança, operações que são essas aqui, de bloqueio e desbloqueio, wait, notify, notify all. Essas operações, elas estão disponíveis, e a gente consegue acessar como em qualquer, a partir de qualquer objeto Java, e a gente vai ver aí nos exemplos como isso de fato é feito. Mas já para dizer que é uma solução, né, que já vem embutida na própria, linguagem. E a questão da sincronização por exclusão mútua, Java tem uma palavra reservada synchronized, que faz com que um bloco, de código, ou que um método inteiro seja executado, com exclusão mútua por mais de um fluxo de execução, tá. Então Java já tem isso. Eh, Bom, aí, aliado, né, esses recursos, esses acessos, esses recursos que Java já oferece aí, associados aos próprios objetos, né, o próprio objeto básico, com o modelo, né, o fato de Java ser orientado a objeto e necessariamente, orientado a objeto de verdade, né, eu consigo fazer nada em Java que não seja por meio de criação de classes, a gente consegue, construir soluções, né, implementar soluções, de concorrência, ou pensar, né, nos padrões lá de programação concorrência, e de concorrência em Java, de forma maneira bem próxima dos princípios que a gente acabou de ver, de monitores, e aí, por que que isso é interessante? Justamente porque monitores têm esse aspecto, que é a questão da modularidade, né, de conseguir, encapsular todas as questões relacionadas, quer dizer, eu estou, compartilhando, implementando operações sobre uma determinada estrutura de dados, que pode vir a ter acesso compartilhado por mais de uma thread, e toda a lógica aí de quando a thread pode seguir, de quando ela deve ficar bloqueada, de garantir a exclusão mútua, então está tudo encapsulado nesse módulo. Então, em Java a gente consegue fazer isso, considerando que esse nosso módulo vai ser uma classe, e a gente usa os recursos de classe, né, de esconder as variáveis, né, o acesso a elas não ser público, as variáveis internas da classe, de usar, a gente vai ver, que a gente vê que a gente vai usar a palavra synchronize para garantir aquela propriedade de que sempre apenas um método pode estar sendo acessado de cada vez, de uma instância daquela classe, e as operações wait, notify, notify all, que estão atreladas a qualquer objeto em Java, para fazer a sincronização por condição. Então, basicamente isso que a gente consegue, usando os recursos de Java, nos aproximando aí do conceito de monitor. Então, para começar, antes de mais nada, vamos pegar já um dos exemplos que a gente falou anteriormente de padrão de programação concorrente, que é o caso da barreira, que é relativamente simples, basicamente a gente precisa só de um método, e aí, como seria essa implementação em Java, né, juntando aqui a ideia de
de explorar um modelo de classes, né, de Java. Então, lembrando a barreira, trouxe aqui de novo aquela figurinha que a gente viu lá quando falamos de barreira, a ideia é que ia ser um ponto no código, onde todas as threads devem chegar e antes delas continuarem, né, então se uma thread chega primeiro, ela deve aguardar todas as outras chegarem nesse ponto para então ela poder continuar e passar para o próximo passo. E aí eu posso ter a barreira chamada uma única vez, eu posso ter a barreira chamada, a mesma função de barreira, chamada várias vezes dentro do código. Um caso bem típico, como a gente sempre ficou, é uma implementação de um método iterativo, onde a cada passo você tem que verificar se você vai fazer a próxima iteração ou não, e para fazer isso você precisa de ter o resultado completo daquela iteração, que normalmente ele é a soma, né, dos resultados, é um pedaço de todos os resultados que as threads computaram até aí. Então, eu preciso fazer a barreira para garantir que todo mundo chegou, fazer a minha análise, então seguir adiante se for o caso. Então, eu posso pensar justamente, como eu falei anteriormente, lá no videoaula anterior, a implementação de barreira dentro do conceito de monitor. Ela seria, então, eu estaria implementando um monitor que é a barreira, né, seria esse módulo de software que é a barreira. Dentro desse módulo de software, eu vou colocar minhas variáveis de estado, minhas variáveis de condição, e a sincronização por exclusão mútua vai estar garantida pela propriedade de que dentro do monitor, só uma thread pode estar executando de cada vez. Então, para a barreira, eu preciso de um único método, eu chamei aqui de chegada, né? Então, esse método eu preciso garantir que apenas uma thread está executando de cada vez, e aí vocês vão ver pela primeira vez, então, o uso dessa palavra reservada de Java, que é o synchronized. Quando eu coloco essa palavra na linha, na assinatura de um método, o que eu estou explicitando? Que sempre que eu acessar, qualquer thread tentar acessar esse método, imagina que eu vou criar, então, obviamente, eu vou criar uma instância dessa classe, implementei essa classe, crio uma instância dessa classe, um objeto dessa classe, e passo essa instância ou esse objeto para todas as minhas threads. Essa é a primeira coisa. Por que eu passo a mesma instância para todos os objetos? Porque todos eles precisam enxergar a mesma barreira. Porque se eu crio uma instância para cada thread, cada um vai ter a sua própria barreira, e aí o efeito da barreira desapareceu. Cada um vai chegar na barreira, a barreira só vai esperar uma thread, e ela logo em seguida vai passar adiante. Então, aqui, a ideia desse monitor, aqui no caso, para implementar a barreira, é que eu vou ter um monitor barreira, que vai ser o mesmo para todas as threads, né? Então, no caso aqui de Java, eu crio uma classe, a classe é o meu recurso aqui de encapsulamento, né, de unidade de software aqui, tá? Dentro da classe eu coloco minhas variáveis de estado, então eu preciso saber qual é o número total de threads que eu espero em cada barreira, né, e qual é o número de threads que já chegaram. Essas seriam as duas variáveis que eu preciso, as duas informações. Quantas eu devo esperar e quantas já chegaram, essa informação. O construtor funciona como o procedimento de inicialização, né, que aí é o construtor normal, né, então quando eu criar uma instância dessa classe, eu vou passar como argumento exatamente quantas threads vão participar dessa barreira, esse número n, então eu começo com conta igual a 0, nenhuma thread chegou ainda, e o número de threads n, praticamente uma constante aqui, né, deve ser visto como uma constante. Bom, e aí eu tenho um único método, quer dizer, além do construtor, que na verdade eu vou chamar uma única vez quando eu criar a instância, e normalmente eu faço isso antes de criar as threads, porque eu vou passar essa instância como argumento para as minhas threads. E os outros métodos é que são os métodos que de fato vão ser acessados pelas threads. Nesse caso, como eu falei, um método só. Então, o synchronize aqui na linha de chegada já garante que esse método inteiro sempre uma thread só de cada vez. E isso aqui a gente vê que é como se a gente estivesse colocando um lock aqui no início do método e um unlock no final. E ele é exatamente necessário porque eu já começo acessando uma variável que é compartilhada, né? E aí essa variável faço aqui um incremento, que é quantas threads já chegaram, pergunto, né, se essa é a última thread a chegar, se ela ainda não é a última thread a chegar, ela tem que se bloquear, então aqui está a chamada da função wait, se não, ela é a última, então ela faz aquele tratamento que é reinicializar o contador e desbloquear todas as outras threads. Então aqui a gente fez uso do wait e do notify all. O wait, igualzinho que a gente já tinha visto lá em variável de condição, né, o mesmo nome, e o notify all que estaria aqui no lugar do broadcast, né, que a gente viu anteriormente, o que vai acordar todas e desbloquear todas, tá? Então, algumas questões a gente vai destacar mais adiante, a gente observa que nem o wait nem notify all recebem argumento, então nisso essa implementação em Java é diferente
da implementação que a gente viu em Pthread, e isso impõe algumas alterações, em alguns casos, na lógica que a gente faz da nossa solução, né, e a gente vê que a gente faz uso aqui do this, né, o this é a própria instância. Então, como eu disse a vocês, esses métodos wait, notify, notify all, é, eles são métodos de qualquer objeto Java, e aí eu uso o próprio objeto da instância para chamar esses métodos aqui, tá? E a gente vai também explorar isso mais um pouco adiante, tá? Então esse já é um exemplo, né, de uso de mecanismos de sincronização em Java, dentro do conceito aqui, explorando o conceito de classe, para colocar isso tudo dentro de uma única classe, e aí se aproximando da ideia de monitor. Bom, agora na sequência vamos entender mais um pouco. Então, essa figura aqui é super útil aqui para a gente entender a semântica de monitores em Java, tá? Que é um pouco, quer dizer, como eu falei, né, destacando, Java não implementa monitor, né, Java oferece mecanismos de sincronização que, junto com o seu modelo de classe, nos permite aproximar do conceito de monitor, tá? Mas feito isso, né, feito essa exploração, a gente chega a uma semântica, que é essa semântica que eu estou chamando aqui, que é a maneira como vai funcionar sempre em qualquer uso que eu fizer, né, desses mecanismos, que é o seguinte. Então, eu vou considerar que eu tenho, como se eu tivesse a planta baixa de uma casa. Essa casa tem um cômodo principal, que é onde as threads querem chegar, precisam chegar, e nesse cômodo principal eu só posso ter uma thread de cada vez, um fluxo de execução de cada vez, que é das propriedades lá que a gente viu de monitores. Dentro do monitor, eu tenho sempre uma única thread executando algum procedimento dentro do monitor. Então, essa restrição aqui, a gente está vendo uma bolinha aqui justamente para simbolizar uma thread executando aqui, e nesse cômodo só pode ter uma de cada vez. Para acessar esse cômodo, eu tenho um cômodo anterior de acesso, tá? Um rol aqui de acesso. E, então, esse rol de acesso é exatamente a entrada quando eu chamo um método, ou chamo um procedimento, eu chamo um método aqui da minha classe Java. Essa chamada de método, ela embute dentro dela a exclusão mútua, que a gente vai resolver com a palavra synchronized, né? Então, se mais de uma thread tenta acessar algum método, seja o mesmo, seja métodos diferentes do meu monitor, elas vão ficar enfileiradas aqui, bloqueadas mesmo. A primeira conseguiu entrar, está lá dentro executando. As outras que tentaram antes dessa primeira sair, ficam enfileiradas aqui na porta de entrada. Então, elas vão ficar presas aqui numa exclusão mútua, numa fila de exclusão mútua de acesso ao monitor. Essa fila, eu só saio dessa fila quando a thread que está lá dentro é acordada, conclui, né? Ou ela conclui ou ela vai esperar alguma condição, e aí, automaticamente, aqui, sem que eu precise fazer algum tipo de sinalização, uma das threads que estão esperando aqui, eu vou de novo desconsiderar a possibilidade de ordem aqui, mesmo que ela possa existir lá, de fato, na implementação, a gente desconsidera, porque a gente assume que a gente não sabe essa ordem e que a gente constrói soluções independentes dessa ordem. Então, quando essa thread que está aqui na sala, né, nesse cômodo principal, chamando de sala, ou sai por aqui, normal, termina a sua execução, ou entra no modo de bloqueio, alguma dessas threads que estão aqui no hall de espera é desbloqueada e entra. E sempre uma de cada vez, porque eu só posso ter uma aqui dentro do monitor, executando de cada vez, e as outras então ficam aqui, tá? Então, uma thread que está aqui executando no monitor pode sair normalmente, que significaria que ela terminou o procedimento. Então, ela sai do monitor. Ou ela pode observar que ela tem uma condição interna que ela não pode prosseguir, como a gente viu no caso da barreira, a thread, ela ainda precisa esperar outras threads, então ela chama a função wait, se ela chama a função wait, ela fica numa fila de espera pela variável de condição, tá? Na variável de condição. E aí ela tem uma fila, e aqui é importante, né, que aqui é exatamente a mesma semântica que a gente tinha quando a gente viu a variável de condição, lá em Pthreads. Quando eu fazia o wait, ela ia para uma variável de condição, para uma fila de uma variável de condição,
E quando ela era desbloqueada com o signal, com o broadcast, lembra, ela tinha que conseguir o lock de novo para então voltar a executar. Então isso é a mesma semântica que acontece aqui. Quando a thread faz o wait, ela vai para uma fila de espera, só quando ela receber o notify all, ela é desbloqueada. Se notify uma só é desbloqueada, se notify all todas são desbloqueadas, e aí elas têm que necessariamente passar por esse hall de entrada, que é o hall onde ela consegue a exclusão mútua para estar unicamente dentro do monitor. Então, essa aqui é a semântica que a gente tem, típica, né, de variáveis de condição, com a sincronização de exclusão mútua, como a gente já havia visto, e aqui, mais explicitamente, considerando que a gente está no modelo de programação orientada a objetos, sendo essa entrada aqui a chamada de qualquer método, né, que esteja lá dentro da implementação dessa minha classe, e a saída aqui é simplesmente eu deixar o método, né, e a passagem por essa fila de espera seria eu de dentro de algum desses métodos me bloquear com wait. Uma coisa que é importante aqui, diferencia, em relação ao que a gente tinha visto lá na biblioteca pthread, é como a gente viu, essa função, wait e aí notify também, em consequência, não recebe argumento aqui em Java. Então eu não consigo, de dentro de uma classe, de implementação de um monitor, ter variáveis de condições diferentes em Java. Eu só consigo ter uma fila de espera de condição, tá? Isso é um pouco limitante, no sentido de que eu não consigo diferenciar lógicas distintas, né? Como a gente tem lá, consumidor bloqueia por uma razão, consumidor bloqueia por outra razão, né? Leitor bloqueia por uma razão, escritor bloqueia por outra razão. A gente não vai, a gente vai continuar olhando os estados diferentes para decidir que um leitor tem que se bloquear, continua sendo por uma determinada condição, o escritor se bloquear continua sendo por uma determinada condição diferente, mas ambos vão se bloquear na mesma variável, eles vão ficar na mesma fila de espera. Então, isso vai implicar em um certo custo adicional algumas vezes, porque quando a gente for, por exemplo, eu quero desbloquear um consumidor, mas eu preciso desbloquear aquela fila inteira para eu ter certeza que eu vou atender aquele consumidor, porque eu estou desbloqueando numa fila que pode ter tantos consumidores quanto produtores. E a mesma coisa com leitores e escritores. Então, essa, digamos, é essa restrição de eu não poder explicitar a minha variável de condição me obriga a ter uma única fila geral de condição dentro desse meu módulo, dentro dessa minha classe. E aí, algumas vezes, eu preciso ter um custo adicional de acordar todo mundo para atingir quem eu quero. A gente vai falar sobre isso aí mais adiante, tá? Mas isso é para complementar o fato dessa minha figura ter apenas uma fila, esse corredor aqui, né, eu posso pensar essa minha varanda aqui de espera, onde eu tenho que, vou para a varanda, fica ali esperando bloqueado, até receber notify all, então eu entro para o hall para ter acesso ao cômodo principal. Em caso de Java, é sempre uma única fila, independente das threads que estão aqui decidindo fazer o wait, o façam por condições, por razões diferentes. Não tem como eu enfileirá-las em filas diferentes. Eu tenho que botar todo mundo na mesma fila, todo mundo na mesma varanda. Tem uma única varanda, no caso de Java. Todo mundo tem que ir para a varanda igualmente. Seja consumidor, seja produtor, seja leitor, seja escritor. Todo mundo vai lá e fica todo mundo junto e misturado, como se diz, né? E aí, quando eu der um notify, esse notify pode atingir qualquer um. Então, algumas vezes, a gente vai ver que a gente vai ser obrigada a fazer um notify all para acordar todos, para ter certeza que a gente quer atingir quem precisa ser atingido. Tá bom? Então, isso é para ficar aqui na nossa cabeça, porque isso sim é um pouco diferente do que a gente viu com o pthread, mas todo o restante da logística, né? De eu ter que fazer exclusão mútua antes de olhar as variáveis de estado e se decidir me bloquear, chamar o wait, que necessariamente me bloqueia, e aí precisar ter outra thread que me desbloqueia, e logo que eu sou desbloqueado da condição lógica aqui, condicional, eu tenho que necessariamente pegar a exclusão mútua de novo para então voltar a executar, e por isso pode fazer com que o estado mude, tenha mudado novamente, por isso eu tenho que testar a condição de novo. Tudo isso é igual que a gente viu lá com o pthread, tá? Vamos em frente.
Tá? Então, aqui, duas observações importantes, já falei anteriormente, suporte parcial do conceito de monitores aqui em Java, embora, como eu disse, monitores têm diferentes versões e sabores de monitores, porque cada linguagem que oferece monitor pode oferecer com características um pouco diferentes. No caso de Java, explicitamente, de fato, eu não tenho a oferta de monitor, isso é para ficar claro, para a gente não entender aqui de forma incorreta. E por que que eu não tenho? Para que a linguagem fosse de fato, né, uma linguagem que oferece monitores, ela tinha que dar algumas outras garantias que ela não dá, como, por exemplo, ter algumas checagem em tempo de compilação, né, quando eu vou, né, seja na compilação de Java, né, ele ir lá e checar, por exemplo, se é, eu posso, o que que acontece em Java, né? O synchronized, como a gente vai ver, ele garante que aquele método, ele vai ser executado com exclusão mútua. Necessariamente, se eu ponho um synchronize na assinatura do método, eu nunca vou conseguir ter dois fluxos executando aquele mesmo método ao mesmo tempo. Mas o conceito de monitor é que isso tem que acontecer com qualquer método do monitor, né, ou qualquer procedimento do monitor. Se uma thread está acessando o procedimento A e outra tenta acessar o procedimento B, ela deve ficar impedida de acessar o B porque tem alguém acessando o A. Agora, em Java, para você conseguir isso, você tem que explicitamente colocar synchronize na assinatura de todos os métodos. Só que você não é obrigado em Java a colocar synchronize na assinatura de todos os métodos de uma classe, você pode colocar só em alguns. E, na verdade, algumas vezes você vai querer fazer isso, tá? Então, agora, pode ser que você faça isso, às vezes, de forma errada, você esqueça que dentro daquele método você está acessando a variável compartilhada e não coloca o synchronize. Então, você estaria com uma variável que é acesso compartilhado, que pode ter mais de uma thread acessando por meio desses métodos distintos, só que você não está garantindo a exclusão mútua deles, garantindo esse acesso exclusivo, né? E aí, você não tem nenhuma checagem do Java que vai lá dar um erro de compilação, você esqueceu de botar essa variável, tem que estar, esse método tem que ser synchronized, etc. Você não tem. Então, você tem as condições de construir o seu monitor, todas as condições de construir o seu monitor, no sentido de monitor, que a gente está vendo, dadas por Java, mas precisa da disciplina do programador, porque a linguagem não dá esse suporte de testagem, de checagem, né? Porque não é um construtor que a linguagem se dispõe a oferecer explicitamente. Tá certo? Então, basicamente, isso aqui que a gente está colocando aqui nesse slide para deixar bem claro, ok? Bom, falando da sentença synchronized, então, o objetivo dela é fazer exclusão mútua, tá? Então, todas as execuções de sentença synchronized referem ao mesmo objeto compartilhado, se, né, eu estiver me referindo ao mesmo objeto, o synchronize está sendo aplicado sobre o mesmo objeto, então eu não consigo ter mais de uma thread acessando aquele objeto ao mesmo tempo. Então ele funciona exatamente como se fosse o lock, que a gente viu até agora. Só que ele não tem o lock e unlock, ele é só o synchronize. Então o synchronize, eu mostro aqui dois exemplos. O primeiro, não, desculpa, o segundo, que é esse segundo quadradinho, seria parecido com o que a gente viu na implementação da barreira, o synchronize na linha, na assinatura do método. O synchronize na assinatura do método está englobando todo aquele método, tudo que está naquele método, eu estou considerando que tem que ter exclusão mútua. Então, se tiver um fluxo executando esse método de uma instância, né, da minha classe, de um objeto, e vier outro e tentar acessar, vai ficar retido, até que o primeiro termine de executar. Mas eu consigo também usar o Synchronize em bloquinhos separados. Aqui não fez diferença nenhuma, tá? Porque basicamente o meu Synchronize aqui está pegando tudo que o meu método tem. Então eu poderia facilmente, que é um açúcar sintático, na verdade, eu jogar o Synchronize para assinatura quando todo o método precisa ser sincronizado, tá? E é uma boa, e também ajuda muito nessa nossa simulação do conceito de monitor, porque para simular de fato o conceito de monitor, a gente, na verdade, vai exatamente fazer isso. Para todos os métodos da minha classe, eu vou botar o Synchronize na assinatura, se eu quiser simular completamente o conceito de monitor. Mas eu posso botar o Synchronize dentro de um trechinho quando é uma situação em que o método faz outras coisas e essas outras coisas não precisam da exclusão mútua. Aí eu vou, né, não preciso sacrificar minha concorrência e aí eu tenho condição de fazer isso. Então, aí o Synchronize tem essa sintaxe, ó. Ele recebe como argumento o objeto e aí eu abro e fecho chaves. Tudo que está dentro daquele bloco abre e fecha chaves está com exclusão mútua, como se eu estivesse fazendo um lock sobre a variável this. This fosse a minha variável de lock, eu estivesse fazendo lock quando eu estou abrindo chave, e o fechar chave fosse um unlock implícito. Né? Então, o synchronize é uma única palavra, e ele vai do início da chave até o final da chave, do início do método até o final do método, como se aí no início, quando eu chamo a palavra synchronize, eu estivesse fazendo lock, e quando eu fecho a chave do bloco ou do método, eu estivesse fazendo o unlock.
Agora, aí a questão é que a variável de lock aqui ela é como se diz, ela é implícita, tá. Se vocês observarem na assinatura do método não tem variável, então ela é de fato implícita, porque aqui a minha variável de sincronização é a própria instância do objeto. Tá? Então aqui eu tô a instância do objeto, que é o this, né, ela funciona como o meu objeto de lock aqui, o objeto do meu lock, tá? Então quando eu ponho synchronize em todas as minhas assinaturas de método, como todos eles estão se referindo ao this, que é a instância, que é o objeto, estou fazendo de fato um lock geral. Se uma thread acessar um método, outra thread não consegue acessar nenhum outro método, porque todos estão usando o mesmo bastão, que é o this. Nesse primeiro exemplo do retângulo, do primeiro retângulo aqui mais à esquerda, eu estou fazendo similar, só que passando explicitamente o this, né? Estou dizendo, olha, o objeto de sincronização é o próprio objeto, tá? E eu tenho como fazer isso usando essa palavra, reservada, tá? Agora, perfeitamente, eu podia, se imagina que eu queira fazer um trecho de sincronização, e eu queira fazer trechos distintos, tá? Eu queira separar isso tem um trecho, que é uma sincronização e tem outro trecho que precisa de sincronização, mas não precisam os 2 estarem ao mesmo tempo, né. Se uma thread está no trecho A, nenhuma outra thread pode entrar no trecho A, mas nada impede que outra thread entre no trecho B. Se outra entra no trecho B, nenhuma outra pode entrar no trecho B, mas são trechos distintos de sincronização. Então aí eu posso aqui sim, fazer uso de outro objeto, como todo objeto Java pode ser um objeto de sincronização, posso fazer uso de um outro objeto para ser o meu objeto de sincronização, tá bom? Depois, com o uso, com a prática, a gente vai vendo as situações onde isso pode aparecer, tá? Para a gente agora, que a gente está mais com o intuito de simular monitor, a gente basicamente vai usar o this, né? Porque a gente vai querer sincronizar todos os métodos, a gente vai concentrar e a gente consegue fazer isso tanto com barreira, quanto se a gente tentar implementar produtor, consumidor, leitor, escritor, como eu falei com vocês, a gente consegue colocar toda a implementação desses padrões dentro de uma classe Java e restringir, quer dizer, apenas com os métodos que eu preciso para fazer esse acesso, né, a atender os requisitos desses padrões. E aí, necessariamente, todos têm que ser sincronizados, né, seguindo exatamente as propriedades lá de monitor. Então, eu vou ter um synchronize na assinatura de cada método e resolve aqui a minha questão, e é necessário aqui, no caso desses padrões. Mas, se eu estiver implementando outros, né, outras partes da minha aplicação que aparece a necessidade da exclusão mútua, eu tenho então a possibilidade de usar o this dessa outra forma com outros objetos da linguagem, tá? Muito bem. Sobre as variáveis de condição, aí também, né, como funciona esse Java. Então, aqui uma coisa que é interessante, como eu tinha falado com vocês lá em Pthread, a gente viu que a gente usava a função wait sempre dentro de um bloco que tinha lock e unlock, né, e a gente falou sobre isso, e falamos: "Mas, ela não está necessariamente amarrado lá em C, não tem essa amarração do wait, tem que estar o compilador vê que o wait tem que estar dentro de um lock, não tem essa amarração no nível da linguagem". Mas a gente viu que, na verdade, sempre que eu chamo wait, eu tenho que necessariamente olhar o estado antes, porque se eu me bloqueio de qualquer maneira, eu posso não ter a garantia de que vai existir uma outra thread que vai me desbloquear, eu tenho que me bloquear por uma condição lógica da aplicação. E eu, para olhar uma condição lógica da aplicação, eu tenho que olhar para o estado da aplicação, e estado da aplicação está sempre em variáveis. Das linguagens imperativas, está sempre em variáveis. Então, se eu tenho que olhar para variáveis, uma thread tem que olhar que vai se bloquear, necessariamente tem que ter pelo menos uma outra thread na minha aplicação, que olha para esse mesmo estado, porque vai ser a thread que vai me desbloquear. Então, eu nunca vou ter uma única thread olhando para as variáveis de estado, posso ter mais de uma. Se eu posso ter mais de uma olhando para as mesmas variáveis, tem que ser com exclusão mútua. Então, eu sempre tenho que ter um lock antes de eu chamar o wait lá em variáveis, lá em pthread. Tanto é que a própria função wait já recebe o lock como argumento para ela liberar o lock antes dela se bloquear e pegar o lock de volta quando ela voltar, que a gente falou que tem esse facilitador. Aqui em Java, a mesmíssima coisa, a situação é a mesma, porque para eu decidir me bloquear, eu preciso olhar para a condição de estado. Para eu olhar para a condição de estado lógica, eu preciso estar com exclusão mútua, mesma coisa. Então, só que Java, ela tem o seguinte recurso que ela impõe. O wait, ele tem que ser chamado dentro de um método ou de um bloco synchronize. Se você não chama o wait dentro de um método synchronize ou um bloquinho synchronize, eu já tenho erro de compilação, tá?
vai aparecer lá um erro, né, e aliás eu acho que aparece uma exceção, que você não está chamando o wait dentro do Synchronize, quer dizer, ele te impõe isso exatamente porque eu só devo, por todas as questões que a gente já discutiu anteriormente lá em Petret, porque o mecanismo é o mesmo, a ideia é o mesmo aqui com as variáveis de condição, tá? Então, funciona da mesma maneira, mas aqui Java impõe isso com as exceções, tá? E, bom, o wait é sem argumento, né? Então, como eu falei, aí o que acontece? Como que ele, então, ele é sem argumento? Lá em Pthreads, a gente tinha o wait com 2 argumentos, a variável de condição e o lock, tá? Então, o lock aqui já está implícito, porque ele Java obriga você a chamar o wait dentro de um synchronize. O synchronize já vai ter um objeto, o synchronize já vai ser feito em cima de um objeto, que é aquele argumento que eu vou passar entre parênteses para o synchronize, ou é o próprio this, quando eu passo ele na assinatura do método. Então, esse objeto já está implícito lá para o wait, o objeto de lock é o mesmo do synchronized. E a variável de condição que eu tinha lá em Pthread, aqui eu simplesmente não tenho. Como eu falei com vocês, é uma simplificação de Java que às vezes impõe uma certa restrição lá na nossa programação concorrente, mas definiram assim. Então, não tem variável de condição, e aí é como se a minha fila de condição fosse de novo o próprio objeto de sincronização. Tá? É como se esse objeto de sincronização ele vai estar servindo como referência da minha fila. Eu tenho um único objeto de sincronização, e esse mesmo objeto de sincronização vai servir como fila da variável de condição também, tá? E aí eu não consigo ter mais de uma fila dentro de uma mesma unidade aqui, ok? Então, ele é sem argumento. E o Notify All, que a gente vai ver na sequência, que são as funções que desbloqueiam uma thread, elas também não têm argumento, já que eu não tenho a fila, eu não tenho uma variável, elas têm que acordar todo mundo que está na mesma, ou desbloquear uma thread, ou desbloquear todas as threads que estão no mesmo objeto de sincronização, né? E aí, por isso, o Notify All também só posso chamar de dentro de uma sequência synchronized. Essa aí, eu tenho outra exceção aí se eu chamar ele fora daí, tá? E para eu acordar a thread que eu quero acordar, eu tenho que chamá-la no mesmo, né, usando o mesmo objeto de synchronize, obviamente, para eu poder atingir a fila que eu quero atingir. Se eu fiz uma thread, fez synchronize pelo objeto A, né? E aí ela se bloqueou, fez o wait, então ela vai lá para a fila desse objeto A. Outra thread fez synchronize do objeto B, e aí ela se bloqueou, né? No objeto B. Aí se eu sigo o fluxo aqui, dentro do mesmo objeto, de um outro objeto, de um outro trecho de código de synchronize do A, eu só vou desbloquear as threads que se bloquearam no A, nunca vou desbloquear threads do B, porque não tem como passar esse argumento, tá? Então, a gente vai ver, quer dizer, resumindo aqui, wait notify não tem argumentos, por isso eles têm que estar sempre dentro de um bloco synchronize, para que eles usem o próprio objeto de sincronização como objeto de fila de condição. Nos exemplos, a gente vai ver isso, vai ficar mais claro, tá? Que é só a teoria por enquanto. Bom, então eu tenho duas aqui só salientando, né? Desbloqueio de uma thread com o método notify. E o notify all também não recebe argumentos, desbloqueia todas as threads suspensas naquele mesmo objeto de sincronização, tá? A gente vai ver também o uso desses dois, tá? Por último, aqui, locks, variáveis de condição em Java. Todo objeto Java pode agir como lock, como a gente já falou, e como variável de condição, ao mesmo tempo, né? Os métodos wait, notify, notify all, que são da classe a classe básica lá de Java, que é object, e da qual todas as outras classes herdam, né? São essa API básica para acesso a essas filas de condição implícita, né, de cada objeto, né? Então, wait, notify, está todo mundo associado à fila de condição daquele objeto, sobre o qual eu estou chamando essas operações. É assim que funciona em Java, ok? Por último, o último do último é esse aqui mesmo, depois a gente parte para um exemplo, a operação wait. Então, ela é atômica, né, ela libera o lock, né, e aí ela faz exatamente
o que a gente tinha visto com o wait lá em pthreads, né? Quando a thread chama o wait, ela vai liberar o lock, né? Ou seja, ela vai sair do monitor, daquela seção principal do monitor, vai liberar o monitor, no nosso caso a classe que a gente está, e vai para uma fila de bloqueados lá para o sistema operacional. Aí outras threads conseguem acessar o lock do Synchronized e executar dentro do monitor, como a gente viu na figura lá atrás, tá? E quando a thread, então, depois ela é desbloqueada com Notify ou Notify All, ela tem que adquirir o lock de novo para retornar, como a gente viu lá naquele desenho da planta baixa, que ilustra aqui a semântica de funcionamento. Tá? Então, nesse sentido, é muito igual, né? Tirando o fato de que eu não tenho a variável de condição passada de forma explícita, o restante do funcionamento aqui do wait é exatamente igual ao que a gente viu lá em pthread, e o funcionamento do Notify, do Notify All é exatamente igual ao signo e o broadcast, a menos, de novo, de eu não ter explícita a variável de condição e ter sempre uma variável que está implícita, que é a própria variável do lock também. Está tudo muito amarradinho aqui em Java, tá? Então, é isso. Eu vou parar aqui de novo e dar sequência na próxima videoaula para a gente começar com o exemplo de produtor-consumidor, tá bom? Até mais.